Bom dia, igreja. Bom dia para você que está nos assistindo pela internet. Que você possa ser muito abençoado. Abra seu coração para receber a palavra do Senhor. E nós aqui também, gente. Nós estamos aqui para poder receber o que Ele tem para nós, instrução. E o Senhor falou profundamente ao meu coração em relação a isso aqui que eu vou estar conversando com vocês. A fórmula do sucesso. E apareceu primeiro ali, né, um fundo ali de matemática. Gente, se eu tivesse que resolver aquela fórmula, ia dar ruim para mim. Para poder criar filhos, ia ser complicado. Mas graças a Deus que não é aquela fórmula que eu tenho que resolver. É uma outra fórmula. E eu trouxe, o primeiro versículo que eu trouxe, é esse aqui. Que é Provérbios 31, 30. Esse versículo, normalmente, a gente fala, já conhece na maioria das versões. A mulher que teme o Senhor, essa será louvada, essa será honrada, ou essa será elogiada. Mas eu trouxe aqui numa versão da Bíblia amplificada, que é uma versão que ela explica um pouquinho mais, e que fala assim: uma mulher que teme o Senhor, de que forma? Com adoração reverente, obedecendo, servindo e confiando nele com respeito, cheio de reverência, ela será elogiada. Então, na verdade, quando a gente lê esse versículo, com uma forma um pouquinho mais explicada, a gente percebe algumas dicas para que essa mãe, essa mulher possa seguir, para que ela venha usufruir da recompensa, que é ser elogiada, que é ser louvada. E, na verdade, esses princípios aqui que eu vou estar trazendo servem para todos nós. Independente de sermos casados ou sermos solteiros, independente de sermos mulheres, de sermos mães, ou até mesmo serve para os homens também, é para todo mundo. Mas eu gostaria de pedir a vocês a licença para me dirigir um pouco mais às mães. Então, em alguns momentos, se vocês me pegarem falando, mãe, homens, me deem essa liberdade somente hoje. Mas os princípios servem para vocês também, servem para vocês jovens, servem para vocês adolescentes, porque são princípios da palavra e que vão se refletir na nossa vida como um todo. E você como jovem, você como adolescente, se você já começar agora, isso aí pode ter um reflexo. Vai ter um reflexo completamente diferente no dia em que você tiver os seus filhos. Mas vamos lá. Primeiro, antes da gente ver essas dicas, essas orientações que a palavra nos dá, vamos só ver rapidinho o que é um temer. Temer a Deus não é ter medo ou pavor de Deus, porque a gente leu aqui o seguinte... uma mulher que teme ao Senhor. E temer a Deus, a gente pensa, é ter medo de Deus. Não, temer a Deus não é ter medo ou pavor de Deus. Às vezes a gente vê que aí fora isso é muito passado. Não, você tem que ter medo de Deus como se Ele fosse um Deus tirano que está lá em cima, assim, já bem idoso, com uma barba branca, apontando o dedo assim, esperando qualquer tropeção para fulminar a gente. E isso faz a gente ter muito medo. E, na verdade, falar de temor e também falar especificamente de temor a Deus, se a gente parar para pensar, gente, é algo que não está muito em moda hoje em dia. A sociedade em que a gente vive, a mídia também, exalta muito a questão da independência. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso respeitar ninguém, eu não preciso honrar a ninguém. Está em moda, o desrespeito, a desonra. É só a gente olhar aí no dia a dia. A falta de respeito que se tem com pessoas mais velhas, a falta de respeito que se tem com professores, com autoridades. Não, ninguém me manda, minha vida, minhas regras. Eu não preciso temer a ninguém. E isso se reflete também, se a gente vê não estou falando a nível de igreja, a nível geral, isso se reflete também em relação a Deus.
e está se tornando banal algo que é um princípio da palavra de Deus. Algo que é a base para a nossa vida, que é o temer a Deus. A sociedade em que a gente vive, e aí eu não estou falando só de Rio de Janeiro ou de Brasil, estou falando no geral. A sociedade, o sistema desse mundo está banalizando, falando temer a Deus. Isso aí é para eras passadas, isso aí é para o pessoal lá mais antigo. Agora a gente não precisa de Deus, quem precisa dele? Eu me basto. E aí, associado a isso, tem esse outro ensino, de que você não pode se aproximar dele, porque você tem que ter medo, porque ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão, que você tem que ter medo, você não pode chegar. Quando, na verdade, não é isso. Como ter medo de um Deus que é justiça, sim, mas que é amor, que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, que mandou o seu Filho para se entregar, para nos salvar, para nos dar uma vida que nós não tínhamos direito. Como ter medo desse Deus que desde a criação do mundo, o tempo todo, está chamando o ser humano para uma intimidade, para um relacionamento profundo de pai e filho. Como ter medo desse Deus que só revela amor, que, como a gente falou aqui no Orando a Palavra, a gente pode confiar, a gente pode depender dele, a gente pode se apoiar nele. Como eu vou me apoiar? Como eu vou confiar? Como eu vou depender de alguém que eu tenho medo? Gente, não tem coerência. Mas é isso que tem sido passado aí fora. Então, vamos jogar fora esse pensamento que temer a Deus é ter medo dele. E vamos ficar com o que temer a Deus significa realmente. Temer a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Eu respeito, eu reverencio, eu engrandeço, sabe por quê? Porque é a minha resposta de confiança e gratidão à graça divina que o redimiu, que me redimiu. Esse temor é um comprometimento pleno com o próprio Deus. Temer a Deus é isso, queridos. Para a gente poder entrar lá nos princípios, temer a Deus é isso. É reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E a palavra nos fala isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele fará o quê? Te abandonará? Não, ele endireitará as tuas veredas. Engrandece a ele. Senhor, olha, você é maravilhoso, eu não podia nem estar aqui, mas eu estou porque você morreu por mim, porque você me salvou, porque você me transformou, porque você me curou, porque você me libertou. E eu sou tão grata por isso tudo. Eu sou tão grata que eu quero te engrandecer, eu quero te reverenciar, eu quero ter um comprometimento pleno contigo. O que é isso, gente? Isso é uma resposta, como ali falei, é uma resposta à graça dele. Então, guarda isso. Isso é temor a Deus. É um comprometimento completo. Na verdade, gente, se a gente parar para pensar, todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, deveria colocar isso em prática. Ter um comprometimento pleno com esse Deus que fez tudo por nós. Então, guarda, isso é temer a Deus, e a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí, continuando, você quer saber a grande finalidade do temor a Deus? É a maior base para uma vida vitoriosa. Você quer vitória? Se eu perguntar assim, quem quer vitória na sua vida? Todo mundo levanta o braço, gente, ninguém quer derrota. Ninguém quer fracasso, e a base para a tua vitória na tua vida, em todas as áreas, é o temor de Deus, é reconhecê-lo em todas as áreas da sua vida, é reconhecê-lo que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é poderoso, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Criador. Então, essa é a base para a vitória da nossa vida. Toda vitória da nossa vida passa pelo temor a Deus. Você quer vitória na sua área financeira?
segue os princípios de Deus, honra Ele em cima do que Ele orienta na palavra. E você, que no caso é tema Ele, e você vai ver. Você quer vitória no teu relacionamento familiar, honra ao Senhor, segue as direções que Ele te dá na palavra, e você vai ver isso acontecendo. Então guarda isso, a base da tua vitória. Sabe por quê? O temor do Senhor é o princípio, é a chave da sabedoria. É a chave para você caminhar dentro dos propósitos dEle. É a chave para você caminhar em vitória. Ah, Lília, então quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas? Não! No mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Mas se eu temo o Senhor, eu posso confiar que Ele vai me dar sabedoria para passar por cada coisa e ser vitorioso. Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso, Cristo já conquistou na cruz. Toda vitória que eu preciso para todas as áreas da minha vida, Cristo já conquistou na cruz. Você precisa de cura? Ele conquistou. Você precisa de salvação? Ele conquistou. Você precisa de libertação? Ele conquistou. Você precisa de paz? Ele conquistou. Você precisa de restauração familiar? Ele conquistou todas as coisas. Então, assim, temer ao Senhor, reconhecê-lo, engrandecê-lo, gente, é o princípio da sabedoria para você caminhar pela tua vida, sabe? E a sabedoria, né, a palavra nos diz lá em Provérbios que ela aumenta, aquele que tem sabedoria, os seus dias são aumentados. Por quê? Porque você segue a tua vida firmado na palavra, no próprio Deus, né? No próprio Jesus, que é a palavra viva. Então, guarda isso. Mas Lília, mas esse negócio de sabedoria é difícil. Gente, Tiago fala, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não pede nada em troca. Então, a gente nem tem desculpa. É uma decisão de cada um de nós. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente, né, falou assim rapidamente o que era temer a Deus. Mas o que a gente leu? Que a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será louvada, essa será honrada. Então, como que essa mulher teme a Deus? E a gente viu lá naquele texto alguns princípios, né? Então, vamos lá, vamos conversar rapidinho sobre eles. Como essa mulher teme a Deus? Adorando a Ele. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, isso é adorar o Senhor. Isso é honrá-lo através da tua vida. Temer ao Senhor adorando a Ele não é somente para as pessoas que fazem parte aqui, como a gente viu do Ministério de Louvor. Ah, Lília, eu não tenho uma voz boa, não. Então, essa parte eu pulo, deixo para o próximo. Vamos para o próximo. Não. Adorar ao Senhor não é somente cantar a Ele. Claro que você pode, quando você o louva, quando você canta, você está elogiando Ele, você está o adorando, sim. Mas adorar a Deus é muito mais que isso. Adorar a Deus é reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. Adorar a Deus é viver para Ele. É todas as coisas que você faz, você na verdade está glorificando a Ele, que é o que a palavra diz. Eu já falei isso aqui outras vezes também. A gente tem um problema sério que a gente divide. Quer dizer, a gente cria uma divisão na nossa cabeça, né? Do que é santo, entre aspas, e do que é secular. Né? E a gente mistifica muito isso. Olha, ir à igreja, isso aí é uma coisa santa, né? Ir no mercado, não, ir no mercado é secular. Fazer a escola avance, isso aí é santo, isso aí é de Deus. Fazer uma faculdade, vamos supor, de administração, de medicina, de farmácia, ou seja lá o que for. Não, isso aí é secular, Deus fica de fora. Eu até dou muito esse exemplo, ir a um cinema depende. Se for um filme desses comuns, né, filme de Hollywood, isso é secular. Agora, se for um filme daqueles que a igreja, né, aqueles filmes cristãos que a igreja aluga o cinema e só tem gente de igreja lá dentro, aí é santo. Não, gente.
seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Se você vai ao cinema, seja um filme cristão ou um filme de Hollywood, você está indo para a glória de Deus. Se você vai ao mercado, você está indo para a glória de Deus. Se você está numa faculdade, você está lá para a glória de Deus. Se você está na igreja, você está lá para a glória de Deus. E, gente, isso faz diferença na nossa vida. Mães, deixa eu falar uma coisa. Você, pais como um todo, mas deixa eu apontar para as mães. Você é o primeiro exemplo dos teus filhos. Então, o que eles veem você fazendo, eles querem repetir. Eles querem reproduzir. Quem é mãe aqui de menina que nunca passou por isso? A criança vai estar lá, daqui a pouco você não pode bobear. Se ela é pequenininha, ela pega a tua maquiagem, daqui a pouco está toda borrada, mas está imitando a mamãe. A mamãe não está borrada, né, gente? Eu espero, mas abafa o caso. Né? Ou então, quando você olha, está lá, ela pegou tua sandália de salto, está lá assim, toda tortinha, porque não consegue se equilibrar. Por que isso, gente? Porque ela vê que você faz isso, ela vê que você usa aquele sapato, ela vê que você passa aquela maquiagem. Então, na verdade, eu dei esses exemplos simples, mas que acontecem, mas joga isso para a tua vida como um todo, queridos. Se essa criança vê aquele exemplo clássico também, que você vai no mercado e recebe um troco a mais e fui abençoada. E não devolve, ela está vendo isso. Ela pode até não falar nada, mas ela está vendo. Se ela está vendo que ela sabe que uma coisa é de um jeito e viu que você contou aquilo ali de uma forma deturpada, para não falar mentira, o que indiretamente a gente está passando para elas? E isso tudo passa pela adoração a Deus. Eu não fico com o troco errado, sabe por quê? Porque aquilo ali não é bênção, não. Aquilo ali foi um erro da pessoa. Então, a bênção é eu devolver. Porque Cristo faria isso e eu estou ali fazendo aquelas compras para a glória dEle. Se eu tenho a oportunidade de mentir e eu não minto, e na verdade mentir não é uma opção, mas vamos trazer dessa forma, e eu falo, não, eu não minto, eu não abro mão da verdade, e o meu filho está ouvindo isso. Gente, isso aí está servindo muito mais do que eu ficar falando 3 horas para ele. Olha, a passagem na palavra diz o seguinte, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais. Eu posso falar isso, mas se eu chego lá na loja, antigamente tinha isso, nem sei se ainda tem. Gente, revelei minha idade, eu sempre esqueço, né? E que tinha aquelas bancadas de bala, a gente aí pegava a balinha, vou pegar só uma balinha, 2, né? Tá cheio, não faz. E eu vou chupando aquilo, vou pegando aquela bala. Gente, aquela criança está vendo e eu posso dar aquele sermão enorme. Aquele que furtava não furte mais, mas se ela vê que na prática o que eu estou fazendo é diferente do que eu falo, olha, deixa eu te dar uma notícia, ela vai copiar o que você faz. Lamento te informar. Uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa chegou, uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra, né? Ela chegou e falou assim para mim, meu filho, o menino tinha uns 3 anos, eu acho, está falando um monte de palavrão. Eu conheci essa pessoa, né? Como eu falei, era uma pessoa que não conhecia a palavra e realmente era uma pessoa que tinha um hábito de falar muitos palavrões. E ela falou assim, meu filho está falando tanto palavrão, eu não sei onde ele está aprendendo isso, acho que é na escola. Eu falei, escola é fogo, gente. Criança na escola, quando ela entra na escola. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque a criança poderia ouvir na escola, sim. Mas acho que era algo que estava tão dentro do coração daquela pessoa que talvez ela nem percebesse, saía tão naturalmente, que ela não percebia a influência que ela estava tendo. Então, guarda isso. Mãe, você teme ao Senhor diante dos teus filhos, quando tudo que você faz é para a glória dEle, para a glória do Senhor. Quando os teus filhos olham para você e veem que as tuas escolhas, que os teus pensamentos, que as tuas palavras, que os teus comportamentos revelam
quem esse Deus é. Você está adorando a Ele. Segunda coisa, obedecendo a Ele. João 14, 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queridos, olha só, esse guardar não é pegar, eu tenho os mandamentos, vou pegar aqui a palavra, vou botar lá num cofre, as 7 chaves e pronto, vai ficar lá, está bem guardadinho. Não. Salmos 119, 11 fala assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar os mandamentos do Senhor é obedecer, é viver essa palavra. Gente, vocês querem a maior forma de você ensinar para os teus filhos a palavra de Deus? Viva essa palavra. Não apenas leia para eles, é importante. Claro, os meus filhos, desde pequeno, eles cresceram ouvindo as histórias bíblicas. A gente contava para eles ao longo do dia, na hora de dormir. Mas deixa eu dar uma dica aqui, eu já falei isso. Não contava só assim. Eu já ia falar que Sansão matou Golias, e eu estava assim, não foi isso. Não foi isso, aí por isso que eu parei, para acertar a mente. Eu não apenas contava, Davi matou Golias. Eu chegava e falava, olha, Davi ele era pequeno. Ele não tinha força nele mesmo, mas ele servia a um Deus que podia todas as coisas. Você sabe que teu Deus pode todas as coisas? Que Ele é aquele que pode te ajudar naquela prova difícil? Que Ele é aquele que está com você quando você acha que está sozinho? Gente, é assim. Era dessa forma. E assim, ensinando a eles a obedecer a palavra. Então, assim, deixa eu te falar, é isso que eu quero dizer. Quando você como mãe, deixa eu falar aqui com as mães, você guarda, você obedece a palavra de Deus, os teus filhos estão vendo isso. E deixa eu te falar, queridos, isso não é fardo. É isso que a gente tem que desmistificar e jogar fora em nome de Jesus. Essa mentira que Satanás tem plantado na vida de muitos cristãos, de que é um peso servir a Deus. Não é um peso. De que é um peso obedecer a Deus, deixa eu te falar, não é um peso. Sabe quando não... Aliás, deixa eu consertar isso. Sabe quando não se torna um peso? Quando eu temo a Ele, quando eu reconheço, quando eu engrandeço quem Ele é, quando eu reconheço que eu como eu falei lá no início, que eu não era nada, que eu ia morrer, que eu não tinha direito a nada, mas que Ele me deu vida. Quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, gente, não se torna um fardo, é um prazer poder viver para esse Deus, poder obedecer esses direcionamentos que Ele nos dá, que na verdade são direcionamentos que apontam para a boa, agradável e perfeita vontade dEle, e que é boa, perfeita e agradável não para Ele, mas é para nós, porque Ele já é bom, Ele já é perfeito, Ele já é maravilhoso, Ele já é lindo e tudo mais. Gente, então assim, não é fardo. E quando você ama esse Deus incondicionalmente, eu sou completamente apaixonada por Ele. Quando você ama incondicionalmente, assim, acima de tudo, eu não amo meu Deus, quer dizer, Ele que nos ama incondicionalmente, né? Eu não amo meu Deus pelo que Ele me dá, eu amo por quem Ele é, por tudo que Ele representa para mim. É assim que eu amo. Quando eu tenho isso firmado no meu coração, eu tenho prazer de obedecer essa palavra. E isso faz toda a diferença, queridos, na vida dos nossos filhos. E eu falo isso aqui muito tranquilo, meus filhos estão ali, qualquer coisa depois vocês perguntam a eles. Eu falo muito tranquila, porque eu sou perfeita? Não, eu sou falha. Volta e meia tem que pedir perdão, não é verdade? É verdade, eles têm que falar isso mesmo. Porque assim, esse é o grande X da questão. A gente ama, a gente quer viver a palavra, mas quando a gente tropeça, porque a gente tropeça, a gente corre para os braços do nosso Pai. Senhor, me ajuda, e corre em direção aos nossos filhos e fala, olha, eu errei. Não é assim que eu deveria ter agido, não é assim que eu deveria ter falado, porque não é assim que a palavra de Deus orienta. Me perdoa e vamos seguir em frente. Terceiro ponto, para a gente não demorar, servindo a Ele. Então, a gente já viu que eu temo ao Senhor como? Adorando a Ele, fazendo tudo na minha vida para a glória dEle.
Isso significa que eu não falei rendição. Eu estou completamente rendida aos pés do Senhor. Segunda coisa, eu temo a Ele, obedecendo às suas direções. O jugo dele é suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela peça de madeira, né, no natural, que colocado aqui na canga dos bois, serve para alinhar aqueles 2 bois diante de um carro de boi, e eles andarem alinhados. E o Senhor nos fala, olha só, toma um fardo, um só, que você esteja carregando, já é demais para você. Mas toma o meu jugo, toma as minhas direções sobre a tua vida. Essas direções, como eu falei, vão te levar para a minha boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Deixa eu te balizar. Deixa eu te dar essa direção, porque isso vai fazer com que você não haja precipitadamente e esteja agindo precipitadamente e deixando de viver o que eu tenho para você e tomando escolhas erradas. Mas também vai fazer com que você não fique atrasado diante dos propósitos que eu tenho para a tua vida. Queridos, isso é obedecer a Ele. Não é um fardo, é uma delícia. Servindo a Ele. Então, eu adoro também como mãe, né? Eu adoro como? Servindo a Ele. E olha o que esse é um pastor, Kirk Wellum, não sei como é que fala. Ele é um pastor canadense, diretor de um seminário batista. E olha o que ele fala. Servir a Deus eu esqueci do acento, tá, gente? É amá-lo com tudo o que somos, obedecendo e desfrutando para sempre. Olha só, gente, como uma coisa está interligada à outra. Se eu sirvo a Deus porque eu o amo. Eu sirvo a Deus porque eu estou ali obedecendo. E deixa eu te falar uma coisa. Servir a Deus passa diretamente por servir a igreja e servir as pessoas. Está intimamente relacionado com isso. Olha o que a gente continua, né? Servir a Deus é um serviço de gratidão por toda a bênção, graça e bondade que nos foi dada por meio de Jesus. O objetivo do nosso serviço é glorificar a Deus por tudo que Ele é. Olha como uma coisa está interligada à outra, gente. Quando eu temo ao Senhor, eu sirvo, eu adoro, eu obedeço. Mas quando eu sirvo, quando eu estou servindo a Deus e servindo aqui na igreja, quando eu estou servindo aos meus irmãos, sendo direcionada pelo Espírito de Deus, isso é uma forma também de mostrar lá fora que eu obedeço a Ele, que eu o amo, que eu o adoro, que eu quero glorificá-lo. Olha como tudo está interligado à reverência, ao reconhecimento de quem Ele é. E deixa eu te falar uma coisa, isso passa diretamente também ao que os nossos filhos veem em nós. Uma vez eu escutei um pastor falando, foi um pastor que me deu aula aqui na Atos, tem muitos anos, né, quando ainda era Atos, e ele contou a seguinte experiência. Ele disse que um casal da igreja dele chegou para ele e para a esposa e falou assim: qual é o segredo de vocês? Porque eu vejo que seus filhos estão aqui na igreja e eles são envolvidos e eles gostam de trabalhar na igreja. Os filhos eram solteiros ainda. Eles gostam de trabalhar, eles estão ali envolvidos. Qual é o segredo de vocês? Para que vocês façam com que os seus filhos tenham esse prazer de estar envolvidos na obra de Deus. E esse pastor falou assim: você quer que eu fale a verdade? Falou que perguntou para eles. Pode falar. Aí ele falou assim: então tá, eu vou falar. E ele disse que contou o seguinte: queridos, vocês raramente estão na igreja. Vocês vêm na igreja uma vez, aí fica 2, 3, 4 semanas sem vir. Vocês não são envolvidos em nenhum ministério. Vocês não trabalham em nenhum ministério. Indiretamente,
É isso que vocês estão passando para eles. Vocês mesmos me falaram, não, eu até penso em vir, mas é porque sempre tem alguma coisa, acontece alguma coisa, eu não vou. Aí ele falou assim, indiretamente, mesmo com um coração sem pensar nisso, a mensagem que vocês estão passando é, tanto faz ir ou não ir, tanto faz estar ou não estar. Estar envolvido na obra de Deus faz diferença não se preocupa não, você pode estar ou não pode. É isso que você está passando. Por outro lado, os meus filhos cresceram vendo, e aí eu me lembro que ele falou assim, e eu falo isso, eu não era pastor ainda não, desde antes de ser pastor. Os meus filhos cresceram vendo eu e a minha esposa trabalhando ativamente na igreja, envolvidos, gostando de estar trabalhando nos ministérios, nos relacionando com pessoas da igreja, tendo comunhão com a igreja. Então, eles cresceram vendo isso na gente. E sem a gente ficar forçando nada, isso foi trazendo esse gostinho para eles. Eles foram aprendendo o prazer de estar na casa de Deus e envolvidos na casa de Deus. Queridos, eu não estou querendo falar isso para jogar, em nome de Jesus, um peso de religiosidade sobre cada um de vocês. Se faltar um dia, vai para o inferno. Gente, não é isso. Não é isso. Em nome de Jesus, não pense isso. Não permita que esse pensamento se instale. E eu não estou falando, às vezes você ainda está procurando qual ministério eu vou me envolver, o que eu vou fazer. E você ainda está pedindo uma direção de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas não abra mão, não abra mão de revelar aos teus filhos através de estar na igreja, de estar congregando e de estar servindo a igreja, de estar servindo os irmãos. Não abra mão de estar revelando o temor aos teus filhos através dessa atitude tua. Sabe por quê? Porque se os meus filhos olham para mim e todo dia eles estão vendo em mim assim, eu não quero ir não, não. Gente, é isso que eu estou passando para eles. Não tem tanta importância assim. E a gente tem que passar o contrário. Olha, é o melhor lugar que você pode estar. Você pode ir a um shopping, você pode sair, você pode fazer compra, você pode ir num parque, você pode fazer qualquer coisa, mas o melhor lugar de se estar é na casa de Deus e com o povo de Deus, gente. E isso tem que ser natural. O que eu estou batendo papo aqui com vocês, acho que vocês estão vendo, não tem conhecimento teológico profundo, com a profundidade do Mar Vermelho, ou essas coisas, mas são dicas práticas, para a gente poder colocar em prática. Mas deixa eu te falar uma coisa, dicas práticas que podem mudar a eternidade do teu filho, e na verdade da tua descendência. E vamos lá. A última... não tinha lido a passagem, né? Olha o que fala. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Está lá em 1 Pedro 4:11, a parte B. Olha só, quem serve, faça-o na força que Deus provê. É o Senhor que te capacita. É o Senhor, quando Ele te chama, é Ele que te capacita. E é isso, os teus filhos vão ver, que você não tem capacidade em você mesmo, muitas vezes, mas que o Senhor te enche de uma autoridade espiritual, em que eles vão ver, nossa, é o Senhor mesmo, é o Senhor que faz. Gente, não prive isso dos teus filhos. É isso que eu queria deixar para vocês. Não prive a oportunidade dos teus filhos servirem ao Senhor e terem Ele como alguém de um relacionamento profundo, porque você quer viver uma vida assim, meio assim. Não faça isso, porque os nossos filhos, eu vou chegar lá, eles não são nossos, eles são do Senhor. Eles estão com a gente e um dia nós vamos dar contas deles. Gente, e que honra poder dar contas a Deus de uma vida. Que honra, gente. E a última coisa, confiando nele. Então, eu revelo temor ao Senhor, eu como mãe, revelo temor ao Senhor, adorando a Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele e confiando nele. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna.
Queridos, e confiança, sabe o que é confiança? Confiança, na verdade, é ter fé. Porque a gente está muito acostumado, né, com aquela definição de Hebreus 11, é fé, a certeza das coisas que se esperam. E a gente vai até imposta voz, mas ter fé é confiar que o que Deus diz é verdade. Se eu confio, eu tenho fé, eu acredito naquilo e eu ando por aquilo. Ensine isso aos teus filhos. Ensine a que eles podem ter fé em Deus, que eles podem confiar nessa palavra. Olha o que o Salmo 115, a partir do versículo 9, e eu vou mudar um pouquinho aqui, tá, gente? Me permita, eu vou colocar mães do lugar onde tem umas outras palavras, que fala assim: confia, ó mãe, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Mãe, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Eu não estou lendo de novo, não, é outro versículo. Vós, mães, que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Por quê? Porque Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará a tua casa, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes, abençoará você, mãe, que teme ao Senhor. Queridos, olha só, o tempo todo confia nele, porque ele é o teu auxílio e o teu escudo. Mães, confiem nele, porque ele é o teu auxílio e o teu escudo. Mães, confiem nele, porque ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ele é o teu auxílio para quê? Para te ajudar naquela hora. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como orientar, eu não sei qual direção dar para os meus filhos. Me ajuda, ele é o teu auxílio. E ele é o teu escudo e aquele que está ao teu redor te protegendo. Queridas, guarda isso no teu coração, confia no Senhor, sabe, revela aos teus filhos que a tua fé está nele, revela aos teus filhos através da tua vida, através das tuas escolhas, através dos teus posicionamentos, quem é o teu Deus, em quem você confia. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, eu confio em Deus, e quando veio a primeira coisa, eu ajo completamente contrária à palavra. Não, revela aos teus filhos com as tuas atitudes, em quem você confia. E isso, sabe o que você está fazendo com isso? Plantando fé no coração deles. Revelando a eles que esse Deus é o mesmo também para cuidar das coisas deles. Eu me lembro de uma prova, quando a Larissa era pequena. Não sei se ela vai lembrar disso. Pequena mais ou menos, né? Agora eu já nem sei mais o que era, qual era a série. Antiga sexta série. Não, é a sexta série atual, né? E ela tinha que fazer uma prova e a média era 7 no colégio. E ela tirou 4. Desenho geométrico. E ela tirou 4. Ou seja, para ela ficar com a média 7, ela tinha que tirar 10. Deu ruim. Deu ruim para ela, deu ruim para mim, porque como ensinar, o Bernardo, que essa parte era dele, e ele lá ensinando a ela, e eu falei, mas vamos lá. Larissa, olha só, você crê que Deus pode te ajudar? Eu creio. Então vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos estudar, vamos meter a cara. E o Bernardo ajudou ela, estudou, e nós duas, eu dentro da minha parte, ele com a parte do desenho mesmo, e eu com a parte das perguntas teóricas, né? Porque tinha. E vamos lá, e a gente estudou, e ela sabia tudo. E eu falo assim, e a gente orava, Senhor, você pode, a tua palavra diz que tu és o Deus do impossível. Era o impossível para ela. Então, era na realidade dela. Não adiantava eu falar, filha, olha só, Deus é o Deus do impossível para curar isso. Ele é sim, mas não era o que ela estava vivendo. O desafio dela era uma prova que ela tinha que tirar 10 para não ficar com nota vermelha. Então, era nesse cenário que eu ia implantar sobre o Deus do impossível. Eu não ia criar um cenário, eu tinha que aproveitar o que ela estava vivendo. E vamos lá, como eu falei, a gente fez a nossa parte, a gente estudou muito. Deus é o Deus do impossível, e a gente orava, e a gente declarava, e ela foi fazer a prova, fez a prova, não sei o quê. Quando chegou lá o dia que o professor entregou o resultado, estou eu parada lá, do lado de fora da escola, vem a Larissa correndo, com a prova na mão, gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Sabe por quê? Porque ela tirou 10. E ela viu que aquela dificuldade dela, o Senhor estava com ela. Era um gigante na vida dela. Era um Golias na vida dela. Mas o Senhor era aquele que estava com Davi, que era ela no caso, para ajudá-la a vencer aquele. E isso ficou firmado, que dentro da idade dela, que o Deus do impossível se importa com cada detalhe da nossa vida. Então é isso, gente, revela a confiança. Vamos lá, eu estou quase acabando. Olha só que legal essa passagem de Isaías. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco. Como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Sabe de quem que Isaías estava profetizando? De Jesus. Olha só. Gente, eu esqueço. É aqui. Eu esqueço. É porque, desculpa, gente, é porque eu tenho um. Então, o meu aperto do lado, eu faço uma confusão. Olha só o que ele está falando. Isaías falou que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E ele daria sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. E Jesus, ele temeria o Senhor e conheceria a sua vontade. E Jesus teria prazer em obedecer-lhe. Olha só, gente. Ele estava falando, esse é o governo de Jesus. Com sabedoria, com justiça, com integridade, e ele estaria não julgando pela aparência, nem decidindo apenas por ouvir dizer. Gente, pega isso para você. O Espírito Santo está dentro da tua vida. Mãe, se você está em Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. E esse é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e que estava dando condições para que ele julgasse todas as coisas, para que ele reinasse com justiça, para que ele obedecesse. É o mesmo que está dentro de você. É o mesmo Espírito que te orienta, é o mesmo Espírito que te capacita. Jesus, ele não seguia pela sua cabeça, como ele fala, mas ele falava, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada sem que o meu Pai me tenha revelado. Eu não faço nada sem que seja do conhecimento dele. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o que é uma comida, gente? É aquilo que é essencial para a gente. Se a gente ficar sem comer, o tempo vai passar e a gente vai morrer. Aquilo que era essencial para o nosso Senhor era fazer a vontade daquele que o enviou. E isso tem a ver com a gente. O Espírito Santo, de novo, ele está dentro de você. E ele quer te ensinar, ele quer te orientar para que você não caminhe na criação dos teus filhos pelo que você ouviu dizer, pelo que você ouviu dizer na mídia, pelo que você ouviu as pessoas falarem, pelo que você acha, mas ele quer te guiar pelo que a própria palavra diz. É isso, gente. Sabe, esse é um ensinamento para a gente. E que Jesus se submeteu a isso. Então, se Ele é o meu Senhor, eu faço a mesma coisa. Escuta agora, é menos de um minuto. Preste atenção no trechinho dessa música. Estou quase terminando. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes
A gente quase que continua, né? Vou guardá-la em meu coração. Mas por que eu trouxe esse pedacinho? Porque eu queria contar algo que aconteceu comigo, rapidamente. Quando o Vitor e a Larissa ainda eram muito pequenos. Um dia eu fui me deitar para dormir e, deitada mesmo, eu comecei a orar mentalmente. E deitada ali mentalmente, essa música começou a vir na minha mente. E eu mentalmente, eu comecei a cantar, né, só com a minha mente. E fui cantando, e fui cantando, e fui cantando, até que eu cheguei nessa frase. O seu caminhar vai para longe o levar, pois não posso impedir seu querer. E quando eu cheguei nessa parte, eu aqui para vocês até botei a continuação só para, né, dar um fechamento. Mas quando eu cheguei nessa parte, cantando mentalmente, eu não consegui cantar mais. Porque eu ali deitada, comecei a chorar. Porque eles eram muito pequenos. Mas eu sabia que um dia isso iria acontecer. E que, na verdade, é o natural da vida. Aconteceu comigo e com vocês. Um dia, nossos pais deixaram de ter ingerência sobre as nossas decisões. E nós passamos a escolher as nossas coisas, né? Com o que a gente ia fazer ou deixar de fazer, o que ia comprar, o que ia vender. E da mesma forma, ali naquela hora eu estava vendo isso, eu ia passar por isso. Ia chegar um momento em que viria a passar por isso. E eu comecei a chorar porque eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei fazer. Me ajuda porque eu não vou poder impedir as escolhas deles. Mas me ajuda, porque eu quero que eles escolham o que tu tens para eles. E eu fiquei em oração e fiquei em oração. E a partir daí, como eu falei, eu não lembro exatamente a idade que eles tinham, mas eles eram bem pequenos. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu trouxe isso dentro de mim. Sabe por quê, queridos? Como eu falei, isso é algo que todos nós vamos viver. Na verdade, eu já vivo isso hoje. Vitor já casou, já começou uma nova família. A Larissa já é uma adulta também. Eles já estão escolhendo aquilo que vai determinar um futuro deles. A nível de relacionamento, a nível de profissão e a tantas outras coisas. A nível da palavra de Deus. Eles são completamente independentes de mim para as decisões que eles tomarem. Agora não adianta, não vou dizer que não adianta, mas assim, eu falar, olha, Davi e Golias já passou, eles já sabem, agora eles são responsáveis pelas escolhas deles. Eu não posso nem mais. Não, você vai para a igreja sim. Nunca precisei disso, mas nem tem mais como eu fazer isso. Esse dia já chegou para mim. E esse o vai para longe o levar não significa que o seu filho vai mudar de cidade ou de país. Talvez para alguns até isso vai acontecer. Mas ainda que aconteça, sabe, se o que o Espírito Santo plantou no teu coração para firmar neles, enquanto eles forem crescendo, estiver bem enraizado, eles podem morar do outro lado do mundo, que o Espírito Santo está lá com eles, direcionando. A questão não é essa. A questão é o que eu tenho feito hoje, para que quando eu chegar nessa fase da vida, eu possa... Não é assim ignorar ou relaxar, porque pais vão orar pelos seus filhos pelo resto da vida. Minha mãe morreu com 87 anos, eu tinha 50 e poucos, e ela orava por mim. Mas eu era responsável pelas minhas decisões. É uma outra dinâmica de relacionamento, né? Eu não tenho mais poder sobre eles nesse sentido. Em oração eu posso orar à vontade, mas as escolhas são deles. Então eu queria que a gente pensasse nisso. O que hoje, no dia de hoje, queridos, sabe por que é legal a gente falar isso? Porque se eu estou temendo ao Senhor, adorando a Ele, servindo a Ele, obedecendo a Ele, confiando nele,
Você quer saber a verdade? Eu não temo essa frase. Porque os meus filhos estão olhando para mim e estão vendo quem é esse Deus. Sabe, eles estão olhando para mim e estão falando assim: mãe, você está me ensinando. E olha só isso aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu fiz questão de frisar. Ano passado, quando eu preguei aqui na família, eu botei esse versículo também. E fiz questão de frisar esse no, porque no é em mais o. Eu estou no caminho com meus filhos. Eu não estou apenas apontando, olha, o caminho é aquele, mas eu estou aqui. Não, eu estou com eles no caminho. Eu estou ensinando a palavra, estou caminhando, mostrando a ele, mas enquanto eu estou ensinando a palavra, ensinando o caminho, eu também estou no caminho, revelando com a minha vida a adoração, obediência, serviço e confiança em Deus. E eles estão olhando para mim e estão vendo isso. Então eu não temo o dia que eles forem embora. A mulher que teme o Senhor, Senhor Deus, será elogiada. E eu queria ler algo que um dos meus filhos escreveu para mim no dia 4/10/2019. Quando eu fiz essa mensagem, eu não estava lembrando disso. Eu lembrei disso ontem, 11 e pouco da noite. Eu creio que foi o Senhor, eu estava dando uma lida. E eu lembrei disso, eu falei, e aí comecei a lembrar. Eu escrevi em algum caderno e fui catar o caderno. E esse meu filho escreveu assim para mim, em nome de Jesus, queridos. Não estou falando isso para me exaltar. Eu não tenho nada em mim. Todos nós somos completamente dependentes desse Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar de todas as coisas, como está lá em João. Mas ele escreveu assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você faz, pelo menos é a impressão que eu tenho, para manter sua vida espiritual com uma cara de que as coisas são sempre frescas e novas, de forma que, independente do tempo, nunca pareça que é uma mesmice. A minha dúvida é: como você faz para viver algo que parece ser, a cada segundo, pulsante e fluido, sem aquele sentimento de que é sempre a mesma coisa? Esse tipo de constância que vejo em você me inspira. E é isso que eu quero viver o tempo todo como você. Na época, eu não me lembro exatamente o que eu respondi para ele, para esse meu filho. Mas com certeza, eu acho que eu falei alguma coisa que, tipo assim, eu não sei. Eu acho que é porque eu sou apaixonada por esse Deus. Mas enquanto eu fazia essa mensagem, especificamente ontem, eu acho que eu entendi a resposta. E Vitor, eu te respondo, é o temor a Deus. Que não é na minha força. A única coisa que eu tenho é amar profundamente esse Deus. E decidir, essa parte é nossa. Decidir a adorá-lo, a obedecê-lo, a servi-lo e a confiar nele. Com falhas, sim, com falhas. Vocês sabem disso, que é com falhas. Mas ele me segura e fala, mesmo com falha, vem cá, eu te levanto e a gente segue em frente. Essa é a resposta. Alguns anos depois, né? Queridos, a última coisa. A mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz. O pessoal pode vir, tá? E que seja elogiada por todos. Você, mãe,
que teme ao Senhor, através da adoração, através da obediência, através do serviço e da confiança, você será louvado. Sabe? As escolhas dos teus filhos, um dia, quando eles forem para longe, vão passar diretamente por esse temor ao Senhor. E você não vai temer, e você vai ver que você será elogiada. E na verdade, quando eles começarem a escolher dentro dos propósitos de Deus para a vida deles, quando você perceber que eles estão fazendo escolhas que refletem, que apontam para eles estarem vivendo no centro da vontade de Deus, para a vida deles, gente, isso vai te dar a maior honra que você poderia receber. Porque isso vai ter uma repercussão eterna na vida deles. Fique de pé, por favor, todos vocês. E aí, sabe por que você vai ser honrada e você vai se sentir completamente cheia da presença de Deus e feliz, e você não precisa de mais nada por causa disso aqui. Meu lugar de sucesso é ser mãe. É uma frase da pastora Viviane Martinello. Se lembra? A fórmula do sucesso é temer a Deus, porque o meu lugar de sucesso é ser mãe. Eu queria que todas as mães agora colocassem a sua mão no seu coração. Eu não sei, queridas, o que vocês têm vivido. Eu não sei se vocês vivem hoje já momentos em que vocês já estão sendo honradas, louvadas, elogiadas. Ou se vocês ainda vivem desafios diante dos teus filhos. Deixa eu te falar uma coisa: se você vive desafios ainda, não desista. Não desista de orar por eles, não desista de revelar esse teu Deus a eles. Não desista, porque o teu Deus é fiel para ouvir as tuas orações e transformar todas as coisas. Mas se você já tem vivido isso de ser honrada, ser elogiada, não descansa nisso não, permaneça e seja uma referência, continue sendo uma referência para os teus filhos e daqui a pouco para os teus netos e para quem o Senhor te levar. Vamos colocar a mão no nosso coração, a gente depende dele completamente. Senhor amado, muito obrigada, muito obrigada.